O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, você sabe o que é carcinicultura? A criação de camarão de água doce é tema de pesquisa da UFPR e no Ciência de hoje você conhece mais sobre esse assunto. Quando a gente fala em camarão, o público, o consumidor, ele tem a experiência que ele tem na maioria das vezes é com camarão marinho. Para uma dona de casa, quando ela vai preparar um camarão de água doce, se ela usa a mesma forma de preparo, ela vai ter um resultado completamente diferente. A gente está acostumado com camarão marinho, o mais comum é aquele camarão sete barbas, que é usado para fazer pastel, por exemplo. Então parece que, poxa, um camarão daquele pequenininho, e como que fez, inclusive, para descascar um camarão? Ele não é tão pequeno. Acontece que quando ele cozinha, ele perde água, ele vai ficando cada vez mais duro e menor, ele vai diminuindo. O camarão de água doce, ele vai se desmanchando, como se fosse um peixe. Então, se a dona de casa prepara os dois da mesma forma, o resultado final, as pessoas que vão comer vão falar, poxa, mas isso não é camarão, porque o que ela está esperando não é aquela textura, aquele sabor. Então são produtos diferentes, apesar de serem camarões, eles são camarões de famílias bastante distintas entre elas, bastante separadas entre elas, são camarões, mas eles são muito diferentes dentro do mercado. Entre as atividades de aquicultura, a carcinicultura ou criação de camarões ocupa um lugar de destaque. Aproximadamente 50% dos camarões consumidos no mundo vêm de criação em cativeiro. São cerca de 4 milhões de toneladas. Isso é uma coisa que vem evoluindo muito e muito rápido no Brasil. Porque o que a gente observa? Observa ao mesmo tempo uma queda na produção pesqueira do camarão que é pescado, tanto em rio quanto em mar, e um aumento gradual e contínuo da produção em cultivo, em cativeiro. Então hoje metade do camarão marinho que é consumido no Brasil já vem de cultivo. E o Brasil, ele até muito pouco tempo, ele centrava, os produtores brasileiros concentravam as suas ações no mercado internacional, principalmente nos Estados Unidos. Mas depois, por uma série de questões financeiras, por uma série de questões de mercado, esse camarão passou a ser colocado no mercado interno. Então hoje, quando a gente chega em supermercados, e mesmo no interior do Paraná, no interior do Brasil, você tem camarão marinho vindo de cultivo. Essas fazendas brasileiras abastecem hoje pelo menos 50% do mercado nacional. E o caso do camarão de água doce, não, ele é um camarão ainda muito pouco cultivado. Então, basicamente, quando se encontra no mercado ainda, ele vem ainda da pesca. Existem dois tipos de criação de camarão, de água doce e marinho. Estamos mais acostumados com o marinho, mas a criação de água doce é um setor promissor na aquicultura. No Brasil, a carcinicultura de água doce foi iniciada na década de 70 e se firmou comercialmente com o camarão da Malásia em 1977. A aquicultura, de uma forma geral, se a gente for pensar a aquicultura como atividade, ela começou no Brasil no começo dos anos 30, 1930. Mas dos anos 30 até 1970, até a década de 70, praticamente não aconteceu nada. Então, todas essas atividades, não só camarão, mas peixe, ranicultura, ostreicultura, quase todas essas atividades, uma data, assim, um marco inicial da atividade foi no começo, meados da década de 70. Inclusive a questão do camarão de água doce também. E quando se começou a fazer o cultivo do camarão de água doce, só se trabalhava com uma espécie exótica, que era o gigante da Malásia. Então, um camarão bastante grande, um camarão que cresce
bastante, um camarão bastante bonito. E depois começaram então a se instalar algumas fazendas no Brasil. Esse camarão de água doce, ele tem apesar de ser de água doce, essa espécie exótica, esse camarão gigante da Malásia, numa fase de reprodução do ciclo de vida dele, numa fase da reprodução, ele precisa ter contato com água salobra, com água que tem um pouco de sal. Então, o domínio dessa tecnologia realmente se deu ali em meados da década de 70. E aí, algumas fazendas começaram a se instalar no Brasil, inclusive algumas grandes fazendas se instalaram no Brasil, fazendas que chegaram a produzir 20 toneladas por mês de camarão. Período inicial de sucesso entre os anos de 1989 e 1994, a produção chegou a atingir aproximadamente 700 toneladas, o que tornou o Brasil um dos principais produtores mundiais. Porém, em 2007, a atividade diminuiu e a produção caiu para apenas 230 toneladas. Só que depois, em função de questões de mercado, basicamente questões de mercado, essa produção foi declinando, essas grandes fazendas fecharam. Quando você chega numa granja de frango, hoje você tem muita dificuldade para chegar e entrar, porque existe todo um controle, existe toda uma norma sanitária. Mas quando você chega numa granja, você abre a porta, chega lá quietinho, porque não pode fazer barulho, você não vai ver, tem um peru aqui, tem 2 patos ali, tem um frango aqui. Você olha aquilo, você tem frango, né? Você vai num confinamento de boi, você chega lá, tem boi. Então, a aquicultura dá essa possibilidade de você ter esse cultivo consorciado, ou você ter policultivos, né? Um cultivo de mais de uma espécie. Mas eu preciso desenvolver uma tecnologia adequada para isso, definir um determinado público, um determinado produtor rural que vai se beneficiar daquilo. Não obrigatoriamente todo mundo vai se beneficiar da mesma tecnologia. Então, é uma possibilidade, sim, mas ela tem que ser muito bem trabalhada, ela tem que ser muito bem estudada. Entre os motivos da queda da produção estão a utilização de técnicas erradas no cultivo, a falta de pós-larvas de camarão e de mão de obra qualificada. A gente não faz absolutamente nada disso sem esse desenvolvimento tecnológico. E esse aí entra o papel da universidade com toda certeza. Eu não posso deixar o produtor que não tem essa metodologia científica e tecnológica, que não tem essa preocupação, que ele vai só na tentativa e erro. Então a gente não pode pensar que esse produtor ele vai desenvolver tecnologia, ele vai melhorar essa tecnologia num ritmo que pode ser alcançado com a pesquisa científica. Aí entra o papel realmente da universidade. É nesse aspecto que a universidade tem um potencial muito grande para contribuir para o desenvolvimento da atividade. Na área de pesquisa, o governo federal tem investido na criação de cursos para a formação de profissionais que atuem na área de carcinicultura. Então, o que a gente tem hoje, por uma questão de oferta, basicamente por uma questão de oferta, é que o mercado brasileiro é basicamente dominado pelo camarão marinho. Camarão de água doce tem um mercado ainda muito pequeno, uma oferta muito pequena, concentrada principalmente na região norte do Brasil, na Amazônia, onde tem uma pesca bastante grande de camarão de água doce. Mas se você for no Rio São Francisco, também existe uma atividade artesanal muito importante de camarão de água doce. Então, assim, existem lugares no Brasil em que há um mercado, que há um consumo, mas muito, muito pequeno se a gente for comparar com o camarão marinho. Hoje nós não temos grandes fazendas de camarão e a gente vê um novo ciclo começando de pequenas fazendas e principalmente do cultivo de camarão associado ao cultivo de tilápia, né? Então é uma tendência hoje em dia com o pequeno produtor, mas é uma atividade que ainda enfrenta grandes problemas porque a pós-larva
que é o filhote desse camarão, muito pouca gente ainda produz isso comercialmente. Então, se um produtor rural ele quer isso, ele vai acabar pagando um preço muito mais caro do que uma pós-larva de camarão marinho, porque você já tem vários laboratórios, vários grandes laboratórios privados no Brasil e que conseguem abastecer toda a demanda. No caso de camarão de água doce, a gente não tem isso ainda. Então, nós estamos recomeçando um ciclo. A gente já teve um ciclo de alta dessa espécie, desse camarão de água doce, e hoje a gente está recomeçando esse ciclo. O importante nesse momento, então, é que a gente aprenda com o passado o que foi feito de errado, para não cometer exatamente os mesmos erros, porque se a gente cometer os mesmos erros, a gente vai chegar no mesmo lugar. Segundo informações da Embrapa, o agronegócio da aquicultura é o maior negócio primário do mundo. Existe grande potencial de desenvolvimento na área, mas é preciso realizar pesquisas para que esse potencial seja explorado. Então, assim, como a atividade, como o cultivo de tilápia, hoje é um cultivo que está muito disseminado, o Paraná é um grande produtor, existe uma possibilidade de utilizar essa tecnologia que existe, esses espaços, esses viveiros nas propriedades que existem para produzir camarão. É verdade, isso aí é um potencial, essa é a grande questão, é o grande potencial a ser explorado para o desenvolvimento dessa atividade. Para desenvolver pesquisas na área, a universidade tem papel fundamental. Eu acho que agora a grande dificuldade que a gente tem em relação a isso, quando se fala com produtor, é realmente assim, que o papel da universidade, na minha opinião, é muito claro como desenvolvimento de tecnologia, mas é um papel muito difícil, muito mais difícil, é um caminho que a gente ainda não conhece exatamente como trilhar e de como fazer essa tecnologia chegar adequadamente ao produtor, de forma que a universidade não tenha que ficar carregando esse produtor no colo. Ou seja, o produtor ele tem o interesse dele, ele tem o negócio dele, ele vai ganhar dinheiro com isso, não precisa, ele tem que ser o maior entusiasta e o maior interessado nesse processo. E a universidade dá apoio para que ele consiga, apoio tecnológico para que ele consiga atingir os objetivos dele. A questão maior aqui é que eu tenho que saber que tecnologia que a gente precisa, o que é preciso para chegar no produtor, mas o produtor precisa ter realmente esse interesse. E isso é fundamental que fique claro, o papel da universidade, desenvolvimento de tecnologia e de alguma forma fazer com que essa tecnologia chegue até o produtor. Mas daí para frente é com o produtor. Entende? Então, esse interesse, a questão de produção de pós-larvas hoje, a questão de fomentar essa cadeia produtiva não cabe à universidade. Ela cabe à iniciativa privada, cabe ao Estado brasileiro, né, dentro das estruturas de fomento à aquicultura que existem. Mas essa não cabe à universidade. Então, eu acho que o grande desafio realmente da universidade nesse caso é estabelecer esses limites, até onde nós, como professores, como pesquisadores, temos que ir, e a partir de qual momento é inteiramente com o produtor, né? Porque é assim que vai se dar esse desenvolvimento da atividade. No Paraná, a Universidade Federal do Paraná tem papel fundamental e criou um laboratório de carcinicultura no setor de Palotina. Os alunos participam de todas as fases aqui da manutenção dos reprodutores, a produção larval. E também quando a gente vai para o campo com os produtores, né, a gente tem a participação dos alunos na fase de engorda, no acompanhamento do crescimento, até a despesca e o abate dos camarões. Então isso é muito importante para a formação deles, porque eles vão vivenciar na prática todas as atividades que a gente conversa em sala de aula, que são necessárias para a produção de camarão de água doce em cativeiro. Além das atividades assim, de produção e de manutenção que nós temos aqui, a gente também faz junto com os alunos a produção de trabalhos científicos, então são organizados experimentos em níveis de graduação, mestrado e doutorado, e esses experimentos que são realizados, além de contribuir para o desenvolvimento da atividade, também servem como os trabalhos de formação dos alunos nos seus respectivos cursos.
Desde 2010, a UFPR trabalha com o cultivo de camarão de água doce. O projeto desenvolvido tem como principais objetivos definir técnicas sustentáveis de cultivo e auxiliar no aprendizado dos alunos. Além disso, contribui com a economia local, colocando Palotina no mercado da carcinicultura. A gente vem desenvolvendo aqui no Laboratório de Carcinicultura o projeto de desenvolvimento da carcinicultura na região oeste do Paraná, projeto que iniciou desde o final do ano de 2010, quando damos início às atividades do projeto. E o objetivo do nosso projeto é difundir as técnicas para a produção de camarão de água doce, principalmente em sistemas de policultivo com os peixes de água doce, principalmente a tilápia, que é o peixe mais produzido na região, como uma alternativa de produção sustentável para o pessoal aqui que mexe com a aquicultura e também está desenvolvendo atividades de pesquisa com os alunos aí dos cursos de graduação e pós-graduação da UFPR e setor Palotina. Teve alguns resultados bastante expressivos, tendo em vista que não existia produção de camarão aqui na região. E hoje Palotina a gente pode dizer que entrou já no mapa da produção de camarão de água doce no Brasil, tendo em vista que a gente tem conseguido produzir cerca de 1 tonelada de camarões de água doce por ano aqui na nossa região. A larvicultura é a primeira etapa do processo de cultivo de camarão em cativeiro. Nesta fase, a reprodução da espécie é feita através do cruzamento entre matrizes e reprodutores e posterior ovulação. Então, esse aqui é um exemplar macho. Eles ficam nesse sistema aqui de recirculação, que é para a manutenção da qualidade de água. E aqui a gente seleciona então as fêmeas em fase de reprodução para levar para o passo seguinte, que é a produção larval. Aqui nós selecionamos os animais em fase de reprodução, né? As fêmeas desovam e elas recolhem os ovos no corpo. E aí essa fêmea que está com os ovos colados ao abdômen, nós vamos levar lá para o setor de produção larval, onde vai ocorrer a eclosão das larvas e vai ser realizada a larvicultura. O camarão ainda precisa de cerca de 15 dias para atingir tamanho suficiente para ser comercializado. Então, a partir do momento que a fêmea está pronta para eclosão de ovos, ela é trazida para essa sala aqui e fica nessas caixas escuras aqui, onde as larvas vão efetivamente eclodir. Havendo a eclosão das larvas, nós fazemos o recolhimento e passamos para esses tanques menores, que são os tanques de larvicultura, onde o camarãozinho vai passar por 11 estágios larvais até atingir a fase de pós-larva. Durante a larvicultura, então, existe uma alimentação especial, com ração especial, com zooplâncton, monitoramento da qualidade de água e do desenvolvimento larval. Então, cerca de 30 dias depois, nós vamos atingir a fase de pós-larva. Nesses becquerels aqui nós temos, então, animais ainda na fase larval. Depois que eles completam, então, a metamorfose para pós-larva, eles vão ir para tanques semelhantes a esse tanque maior aqui, que é um tanque de berçário.
Aqui nesse tanque de larvicultura, os animais vão passar por 11 estágios larvais, leva cerca de 30 dias até atingir a fase de pós-larva. E essa pós-larva, então, é equivalente ao juvenil do peixe e é o animal que efetivamente vai ir para o viveiro para ser engordado até o peso comercial, que varia de 20 a 40 gramas, mais ou menos. A segunda etapa do processo produtivo é a de engorda. No estágio inicial, de adaptação das pós-larvas ao novo ambiente, são utilizados tanques berçários por um período de cerca de 20 dias. Segundo pesquisas do BNDES, essa técnica permite um melhor tratamento das pós-larvas, além de possibilitar a formação de populações mais homogêneas e mais resistentes, o que reduz consideravelmente o nível de mortalidade dos camarões, que é de aproximadamente 10%. Aqui então nós temos o produto final do nosso projeto, é o camarão embalado, feito aí pelos produtores da região, pronto para ser comercializado. São camarões aí que estão numa faixa de 25 até 40 gramas e o pessoal aqui da cidade, da região, já acostumou a procurar o camarão na época ali de final de maio, início de junho, que tem apreciado bastante essa novidade que surgiu aí devido às atividades do projeto. Os ovos fecundados são recolhidos e colocados em tanques, onde passam pelas fases larvais. Primeiro, náuplios. Após 5 a 7 dias, eles alcançam o estágio de mises, passando a pós-larvas.